Nós ouvimos aí o início, né, da história aí, de trajetória do locutor Ingo Miranda, né, do Miranda, né, que começou com Inho e terminou com Miranda, né. Mas agora nós vamos ver com ele, perguntar para ele a respeito das duplas, né. Por exemplo, a gente tem muito acervo assim, Zé Tapera e Teodoro, e a gente gostaria que ele contasse um pouquinho dessas duplas antigas, né? Zé Tapera e Teodoro, Peão Carreiro e Zé Paulo, Peão Carreiro e Praense, e que ele falasse para nós como que foi a trajetória, né? Para chegar hoje aonde, por exemplo, tá Teodoro e Sampaio, né? Aonde que... E o começo, como se diz, a gente vai pegar lá do comecinho do novelo e nós vamos desenrolar esse novelo, e quem vai desenrolar esse novelo é o nosso amigo Miranda aí, que vai estar falando para nós, né? Inclusive, né, quando a gente veio aqui, a primeira vez aqui, ele já começou a dar uma pincelada, né? Ele já começou assim, né? E agora ele vai terminar essa história aí, né? Ele já relatou o começo, que não foi um começo fácil, foi um começo difícil, né? Mas agora ele vai estar relatando aí para nós a história das duplas aí sertanejo, né? Porque hoje ele também vai estar falando a respeito disso. Hoje o sertanejo clássico, raiz mesmo, ele perdeu um pouquinho pro sertanejo moderno que nós temos hoje, né? Pelo country, né? Hoje a gente vê, vou dizer com o Padre Tonho, o seu Antônio, eu ouço mais aquelas músicas antigas, né? Do que hoje o sertanejo de hoje. Porque o sertanejo de hoje você não sabe se é sertanejo, se vira uma salada de fruta, né? Mas ele vai estar falando para nós. Vai lá, Miranda. Bom, como eu falei no início, a mente está meio apagada. Assim, falar mesmo das duplas, eu até sinalei algumas duplas aqui para mim relembrar, porque é muitos anos, né? Muitos anos. Era muitas duplas também, e agora para mim falar tem que pôr o óculos, né? Que a vista já está meio cansada. Então vamos lá, vamos relembrar então um pouco aquelas duplas mais antigas, né? Eu vou falar os nomes aí que você vai, acho que, lembrar de todas. Naquela época, Dino, Franco e Moraí, era uma dupla já bastante antiga. Aí vinha aquela mais antiga ainda, Tião Carreiro e Pardinho, foi o maior sucesso, né? Tião Carreiro e Pardinho. Tonique Tinoco, Pedro Bento e Zé da Estrada. Eu vou falar mais rápido que tem até bastante aqui. Belmonte e Amaraí, esse sucesso, Saudade da Minha Terra, que nunca acabou, né? Nunca. Temos aqui Cascatinhana, que dupla, Cascatinhana. Zé Fortuna e Pitangueiras. Meu Deus. Você vê? Deixa eu olhar outra, eu vou olhar as mais velhas aqui pra gente. Você falou do Zé Tapera e Teodoro. Então, naquela época que eu trabalhava mais com as músicas raízes, era Paiozinho e Zé Tapera. Paiozinho e Zé Tapera. Não tinha nada de Teodoro. Não. Então, naquela época, já que você comentou, então era Paiozinho e Zé Tapera. Eles tinham um programa na Rádio Londrina. Até uma época eu fui lá com uma dupla, né? Para apresentar lá. E o Paiozinho e Zé Tapera não durou muito tempo, porque aí o Paiozinho ele resolveu, como disse, ir mais para a igreja. Então ele estudou para um pastor de igreja. Sim. Né? Certo. O dom mudou, né? Cada um tem um dom. De repente você muda alguma coisa na sua vida para melhorar. Ou para piorar, né? Depende. Bom, aí ele deixou então de cantar sertanejo e foi cantar essas músicas mais católicas, evangélicas, e se tornou um pastor. Aí na época quem cuidava da parte econômica era o Teodoro. O Teodoro era escriturário, ele que pegava os shows, né? Fazia tudo certinho para ele, a parte financeira. Aí o Zé Tapera resolveu fazer a dupla com o Teodoro, porque o Teodoro já tinha o apelido de Teodoro.
Já tinha. Já tinha um apelido? Já tinha um apelido, né? Criou no meio do público aquele apelido de Teodoro. O nome completo dele eu não a lembro mais. Aí então houve um ensaio muito bom. Aí o Zé Tapera falou com ele: vamos nós continuar com o nosso nome. Então, eu, Zé Tapera, e você, Teodoro. Então nós vamos formar uma dupla e vamos gravar um disco. Vamos ver o que vai dar. Aí formaram então, né? Zé Tapera e Teodoro. Naquela época era compacto duplo, né? Disco vinil, compacto duplo. Aí gravaram um compacto e foi muito bem, começou a tocar muito bem. Aí gravaram um LP, aí estouraram para o Brasil inteiro. Zé Tapera e Teodoro. Aí foi um sucesso enorme, né? Foi embora. Foi muitos anos a dupla Zé Tapera e Teodoro. Aí o Zé Tapera já mais de idade, cansado. Inclusive, acho que ele já faleceu. Ele morava em Londrina. Aí então o Teodoro ficou sozinho. Aí arrumou o Teodoro e Sampaio. Aí arrumou o Sampaio, né? Que às vezes acompanhava eles também em show, né? Gostava muito da dupla. Aí o Sampaio que começou a cantar com o Teodoro. Aí formaram a dupla, Teodoro e Sampaio. E também continuou com o mesmo sucesso. E até hoje segue aí. Teodoro e Sampaio, já ele é mais velho do que eu. Hoje ele tem uns 80 anos por aí. E segue, fazendo sucesso até hoje. Foi uma história até bonita, tudo penetrante, né? Exato. Um encaixou em cima do outro e deu certo. Você vê aí hoje, que nome que tem, né? Exato. Teodoro e Sampaio. Vamos seguir então. E Essa só aí ainda colocando no Teodoro e Sampaio, eles não perderam o estilo. Não. Eles não mudaram o estilo de música deles. Não mudaram. Aí veio essa dupla que você lembra que fez muito sucesso com o Espinho na Cama. Já não é tanta antiga, né? Valderi e Misael. Valderi e Misael fez um sucesso com essa música e hoje a dupla separou, né? Deixa eu ver mais um aqui que eu tenho marcado aqui. Brasão e Brasãozinho. Não sei se você lembra. Lembra. Você a lembra? Lembro. Brasão e Brasãozinho foi um grande sucesso no Brasil inteiro. Expresso Boiadeiro, aquela música, fez um grande sucesso. Vamos ver mais aqui. Estou falando das mais antigas, né? Deixa eu ver aqui onde eu marquei aqui. É bastante dupla, rapaz. Mas aí essas duplas, elas vinham na rádio, elas vinham aqui, participavam. Vinha, muitas delas passavam aqui, passavam em outras emissoras também e faziam shows, né? Aqui, que era a Rádio Clube na época que tinha auditório, eles faziam um show no auditório. Ao vivo. Ao vivo, no auditório. Aí aquela dupla também que fez muito sucesso, Franco e Montouro, uma dupla muito boa. Quase não apareceu, quase não, mas era uma dupla muito boa, Franco e Montouro, naquela época. Lio e Léo, olha, Lio e Léo, Zico e Zeca, né? Nossa, Zico e Zeca também é um duplão. Jacó e Jacozinho, você a lembra? Eu lembro. Olha aí, Jacó e Jacozinho e Luizinho Limeira. Agora eu estou perguntando, você a lembra? Ah, não, esse já... Foi a dupla que fez sucesso com o Menino da Porteira. A primeira dupla que gravou o Menino da Porteira, Luizinho Limeira e Zezinha. Foi um sucesso no Brasil inteiro. E eu lembro que eu era pequeno, tinha uns 10 aninhos, meu pai me levou num show, num circo lá em Itápolis, onde eu morava, para assistir o Luizinho Limeira. E o sucesso era o Menino da Porteira, naquela época. Aí depois as outras duplas que foram... Foram regravando. E o Jacó e Jacozinho nem se fala, né? Fez muito sucesso, né? E Vieira e Vieirinha. Eu lembro. Umas das primeiras duplas, né? Exatamente. Fazia sucesso junto com o Raul Torres e Florencio, que foi a primeira dupla sertaneja de raízes, foi Raul Torres e Florencio.
Aí vamos ver aqui mais uma antiga aqui pra gente. Tem muito. Craveiro e Cravinho, até hoje canta. Canta. Craveiro e Cravinho, foi um grande sucesso, né? Zé do Rancho, Zé do Pinha, lembra? Eu lembro. É, aquela música no Colo da Noite, No né? Colo da Noite. Fez muito sucesso. Mococa e Paraíso. No começo era Mococa e Moraci. Moraci. Aí morreu Moraci, entrou Paraíso até hoje, né? Até hoje. Aí Poeta e Trovador. Também lembro dessa dupla. É uma dupla muito boa. Poeta e Trovador também. Aí Durval e Davi, né? Também. Durval e Davi, um duplão. Morreu um deles nesses tempos. Então, Durval e Davi. Deixa eu ver se tem mais alguma mais antiga aqui. Às vezes a gente tem que dar uma paradinha. Eu peço desculpa, tá? Não, você que está assistindo aí, né? Porque é muita coisa, eu precisei marcar. Zé Carreiro e Carreirinho. Também lembro. Nossa, isso foi demais. As Irmãs Galvão. As Irmãs Galvão. De mulher. Irmãs Freitas, né? Freitas. Que veio depois. Agora, lembra de Mensageiro Mexicano? Mensageiro Mexicano. Nossa, foi um sucesso. Juliano e Jardel nem se fala, né? Fim de Noite, né? Nossa, Sorriso Mudo. Sorriso Mudo. Aí que vem o Peão Carreiro e Praense. Foi um sucesso, né? Peão Carreiro e Praense. Foi um sucesso. Os Filhos de Goiás. Também. Cantaram muito. Palmeira e Biá, então nem se fala, né? Fez o sucesso aquela música Boneca Cobiçada. Exatamente. Tá lembra? Eu lembro. Palmeira e Biá. E Nenete e Dorinho. Nem se fala. Você vê? Nenete e Dorinho. Tibagi Miltinho. Eu não esqueço desse Tibagi Miltinho, que eu cheguei aqui com 16 anos, né? Eu ainda não trabalhava no rádio, né? Um sucesso. Pombinha Branca. Pombinha Branca. Nossa, o Brasil inteiro cantou Pombinha Branca com o Tibagi Miltinho. Depois me parece que Milionário Zé Rico regravou ela. Aí regravou. Ele Depois regravou. Lembra do Zilizalo? Zilizalo. Nossa, até eu lembrei do Zilizalo, né? Milagre do Ladrão, Milagre a do música. Ladrão. Milagre Até do hoje Ladrão. ainda Até hoje ainda toca. Toca. E aí veio Caçula e Marinheiro, aquelas antigas. Antigas. Caçula e Marinheiro. Eu lembro que fizeram um sucesso. Duas Alianças chamava a música que tocou desse Caçula e Marinheiro. Tudo esses que eu falei, esses mais antigos, que tem bem mais, eu não lembro. O que eu lembrei, eu marquei. Eles passaram pela Rádio Nacional de São Paulo com Edgar de Souza. Tudo eles. Aquela época, os shows era só circo. Porque no Brasil, naquela época, tinha muito circo. Né? O circo acabou, uma pena, né? Eu lembro, a gente morava ali no Ceboleiro, né? E vinha o circo, né? A gente até ia lá, né? Tinha aqueles teatros que eles faziam de bang bang, né? Eu lembro, e o Teodoro ia nesse circo, né? Já ia. Ele nunca desistiu. Sempre ia. Vamos ver, agora tem esses mais novos que eu lembrei aqui. Né? Vamos ver aqui. Olha, aí eu vou falando, você fala, você vai conhece todos. Rick Renner, dupla boa. Deixa eu ver outro aqui. Nesse aqui eu marquei. Deixa eu ver aqui atrás. Temos aqui o Alain Yaladim, né? Yaladim. Fez um sucesso, apenas que morreu, né, rapaz? Ataíde Alexandre. Falar desses mais atuais, né? Christy Ralph também morreu, né? Agora, o Ralph, né? Uma duplona, né? Christy Ralph também. Morreu, o Cristo morreu, né? Deixa eu ver mais outro aqui. Carlito e Baduí também já é uma que está pelo meio dos antigos e os novos. Também, eu assisti no programa na televisão outro dia, morreu o Carlito. Você sabia também? Não estava. Morreu também o Carlito já. Não era muito de idade, não. Olha, tem aqui também o Carlos César Cristiano, que era do meio também. Nem antigo, nem o de agora, atual. Deixa eu ver mais aqui. César e Paulinho, duplão. César e Paulinho é um duplão, né? Aí vem, né, o Chitãozinho e Chororó. Deixa eu ver que mais eu marquei aqui. Acho que está aqui. Zezé de Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo.
São duplas já que vieram jamais... Bem depois, né? Depois. Bem depois. Se renovaram jamais, né? Milionário José Igor, não precisa nem falar, né? Milionário José Igor se lançaram em 71. 71 que começou a fazer sucesso. Aí de mulher tem as Marcianas também, que né, fizeram muito sucesso. As Mineirinhas. As Mineirinhas, é bom você lembrar. Gilberto e Gilmar, ó, um duplão, né? Gino e Geno, olha. João Paulo e Daniel. Uma pena que o Daniel faleceu também. João Mineiro e Marciano. João Mineiro e Marciano. Lembro do Júnior e Júlio? Júnior e Júlio. Que fizeram o sucesso com aquela música Noite Maravilhosa. Exatamente. Né? Olha, rapaz, se a gente tivesse tempo... Preferido e predileto. Foi mais regional, né? É. Em torno de Brasil foi pouco, mais regional, mas eram bons. Só recapitulando um pouco também. Você vê uma dupla que eu gosto, que sempre estou vendo cantar, esse César Menotti e Fabiano. Aqueles dois troncudão, né? Canta muito bem. Aí o trio Parada Dura já mudou várias vezes, porque morreu os dois, né? Tem mais aqui Chico Rei e Paraná também, um duplão, mas morreu também um. Você vê como é que acontecem as coisas. Do Duque Dalvan também um duplão. No meio ficou também essa dupla, né? Do Duque Dalvan. E deixa eu ver. Além do Joaquim Manuel, que fez o maior sucesso, o Boate Azul. Boate Azul. É deles. Boate Azul é do Joaquim Manuel. Som de Cristal. Rio Negro e Solimões. Agora estamos falando mais das atuais. Né? E deixa eu ver outra aqui que eu lembro aqui. Aqui acabou. Vamos ver se eu marquei mais alguma aqui. Tá. Se a gente tiver tempo, você vai lembrando. Eu peguei assim, hoje que eu peguei, deixa eu marcar com o nome de dupla aqui, que na hora o Antônio pode me perguntar. Deixa eu só fazer uma pergunta para você. Pode que aí fazer. Eu sei que tem pessoas aí dessa geração mais nova, nem sabe, né? A dupla Frank e Fred, que foi daqui de Rolândia, né? Sim. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa dupla Frank e Fred. Eles têm, até a gente puxa no YouTube, não tem muita coisa deles assim de música. Ele tem acho que umas 7, 8 músicas assim que dá pra gente buscar no YouTube, né? Mas foi raiz de Rolândia, né? Raiz de Rolândia. Frank e Fred, eu tinha na época, em 1980, e eu lancei aqui em Rolândia, na época não tinha clube de baile. Eu lancei aquele clube Casa Branca. Você viu falar, né? Vendi muito cachorro quente na porta daquele clube. Então, e eu que lancei aquele clube. Então o Frank Fred cantou para mim no clube 1 ano. Naquela época ele estava já começando a tocar bem o disquinho deles. Mas sabe o que faltou para o Frank Fred? Até o Frank, tadinho, já faleceu, né? Então, naquela época, tinha que arrumar um bom padrinho. Se naquela época eles tivessem conseguido um bom padrinho, porque aquela época para gravar era difícil. Você penetrar numa gravadora de nome, porque o Frank Fred merecia uma gravadora boa de nome para poder fazer uma boa divulgação. Porque eles cantavam muito bem, tinham um estilo próprio, não copiava de ninguém. Eu sempre falava para eles, né, que eu dei muito show com o Frank Fred. Aqui essa região assim, a gente dava show quase toda semana. Aí eu falava para eles, ó, se a gente conseguir um padrinho bem forte, né, que tem muita intimidade com as gravadoras, podemos até vencer esses obstáculos. Vocês sabem que é difícil chegar lá, né? Não é fácil fazer sucesso. É difícil. Tem dupla que canta tão bem, canta a vida inteira e não consegue fazer sucesso. E cantam bem, né? O cara morre no seco e não vence os obstáculos da vida. E tem uns que é ruim, faz um normal e não cantam nada. Mas é verdade. Não, funciona assim. Só sei que eles tentaram. Até o Praense, que é meu amigo, um grande cantor, compositor, tentou levar eles. Prometeram bastante para os dois, para o Frank e Fred. Prometeram bastante, mas infelizmente não conseguiram uma boa gravadora.
Para poder fazer o lançamento necessário. Porque naquela época, se você conseguia uma boa gravação, numa grande gravadora de nome, já era mais fácil. Porque o seu trabalho, você ia, quer dizer, passar todas as emissoras, você tinha que caminhar o Brasil inteiro. Você tinha que pôr o disquinho debaixo do braço e trabalhar. Você tinha que levar o disco pessoalmente nas emissoras. Aqui o que passava de dupla aqui no meu programa era todo dia. Todo dia. Passava. Tinha dupla nova passando. Dupla nova que hoje são velhas igual a mim. Mas que passou por ali. Passou por aí, passou. Então eu só sei que o tempo passou e quem se destacou mesmo foi poucas duplas. Olha, Chitãozinho e Chororó, Gilberto e Gilmar, vamos ver se a gente já lembra. César e Paulinho, Trio Parada Dura, Milionário José Rico, Zezé de Camargo e Luciano. Vamos lá, quem mais que se destacou mesmo para valer? Esses foram a primeira linha. Rio Negro e Solimões, Peão Carreiro e Praense, de nome mesmo, que fez sucesso. E essas duplas, elas nunca mudaram o perfil dela, né? Não, sempre igual. Sempre igual, né? Hoje eu sigo muito, assim, Teodoro Sampaio. Você pega, assim, a linha deles, não tem dizer, hoje está assim, amanhã está assim, depois... Não, é o mesmo perfil que eles têm de música, de repertório, mesma coisa. Né? De tudo isso, mesma coisa do Teodoro. Agora, na outra parte, nós vamos estar perguntando para você, como que nasceu os nomes dos seus programas na rádio. Tudo bem. Então, uma pausa aí para tomar uma água. Faz de conta que nós não está gravando. Pessoal, nós estamos aqui hoje na casa do Miranda, né? Que e foi um dos locutores mais antigos aqui da Rádio Cultura de Rolândia, né? O Miranda, né? E nós vamos estar batendo um papo com ele, uma conversa, né? Ele vai estar falando um pouquinho daquilo que ele fez do rádio, né? Da década de 60, 70 e 80, né? Muita gente, né? A maioria dessas pessoas novas aí, essas jovens, hoje não chegou a conhecer, né? Um ícone do rádio que foi o Miranda, né? E ele vai estar falando para nós um pouquinho da sua trajetória, é uma história, né, que Rolândia precisa conhecer, deste homem que você está vendo aí já no vídeo, que dedicou a sua vida por 40 anos, né? 40 anos. 40 anos de rádio, né? Então, eu acho que aqui em Rolândia ninguém chegou a esse patamar, né? Miranda, nós estamos aí agradecendo a você nos receber na sua casa, né? A gente quer agradecer aí o canal do Compadre Tonho e você tem toda a liberdade para estar aí contando um pouquinho da história do rádio para nós, da Rádio Cultura de Rolândia. Muito bem. Então, primeiramente, eu quero agradecer o Antônio, né? Fez esse convite para mim, me conheceu pessoalmente, conhecia mais através do rádio, o nome, né? Mas hoje ele fez esse convite para mim, se eu tinha essa oportunidade de fazer essa gravação, né? Porque ele está com o YouTube aí trabalhando em cima, fazendo um trabalho muito bonito. Eu falei, não, estamos aqui. E nesse momento, então, a gente vai iniciar, né, falando alguma coisa que a gente se lembra, porque a idade vai chegando, né? E algumas falhas vai aparecendo, mas o que eu puder responder para o Antônio, a gente está disponível. O que eu esquecer, vamos deixar esquecido. Exato, não tem jeito, já passou. Já passou. Mas eu agradeço, acolho você de coração aqui para a gente bater um papo, dialogar um pouquinho, isso faz bem para a mente, né? Então eu agradeço a sua presença aqui e de ter lembrado de mim. Agradeço, certeza, né? Porque o tempo passa tão depressa e muita gente esquece, né? Exatamente. A gente trabalhou e fez muito por Rolândia através do rádio, né? Porque o meio de comunicação é maravilhoso, não tem igual, né? Exatamente. Apesar que o meio de comunicação antigamente não era igual hoje. Hoje essa tecnologia que nós estamos vivendo
faz uma mistura muito grande e às vezes deixa a gente bastante neutro. Mas eu estou disponível. Qualquer pergunta que você tem vontade de fazer para mim, o que tiver no meu alcance, eu vou procurar responder para você. Então, bora lá, vamos começar. Como foi, Miranda, o início seu no rádio, como radialista, como locutor, né, como uma pessoa da comunicação? Então, a gente tem altos e baixos na vida e às vezes sonha alto, né? Eu, desde criança, eu gostei de música, de rádio. Eu ouvia naquela época, eu era adolescente, morava lá na roça. Eu gostava muito de ouvir aquele programa da Rádio Nacional de São Paulo, Edgar de Souza. Então, naquela época, aquelas duplas antigas, raízes, a maioria tinha os seus programas na Rádio Nacional de São Paulo. E o Edgar de Souza era um dos melhores apresentadores de programas sertanejos. Ele era o melhor que tinha. Então, as duplas procuravam sempre o melhor para se divulgar também. Então, eu, à noite, de dia tinha que trabalhar na roça, né? À noite, eu adorava ouvir rádio e ouvia todos os dias Edgar de Souza. Eu tinha mais ou menos 14 anos já nessa época. Aí eu fui gravando na minha mente, eu sempre até falava para o meu pai e minha mãe, o dia que eu sair da roça, eu quero ser um locutor igual esse Edgar de Souza. Estava na mente já, né? É o dom, né? É o dom. Cada um tem um dom. Exatamente. Então aquilo ficava na minha mente. Falei, um dia eu vou sair da roça e vou ser um locutor igual Edgar de Souza. Eu quero me realizar com esse sonho. Aí os anos passaram. Nessa época eu morava no estado de São Paulo, né? Nos anos 50 e pouco, né? Não lembro bem porque faz muitos anos. Só sei que eu cheguei aqui em Rolândia com 16 anos. Aí nasci lá no estado de São Paulo e vim para Rolândia, eu tinha 16 anos. E hoje faz 61 anos que eu moro aqui. Olha. Né? Porque eu cheguei aqui em 64, então faz já, agora em abril, completa 61 anos que eu moro aqui em Rolândia. Aí quando eu cheguei aqui em Rolândia, aí eu já completei os meus 18 anos. Estou falando para começar do começo, como você me pediu. Com certeza. Então tem que contar um pouquinho da vida, né? Para ver como é que foi esse início. Como que chegou chegou lá. Nada é fácil. Não. Aí eu levei sorte. Tem muita gente que não gostava. Aí eu fui servir o quartel. Fui para o Rio de Janeiro, né? Fui convocado, né? Aí deixei que eu morava numa chácara aqui em Rolândia. Aí eu fui servir o quartel no Rio de Janeiro. Fiquei 1 ano lá, 1 ano e pouco. Aí cheguei de volta, aí meu pai falou para mim, agora você é um homem já formado, você tem que procurar o melhor para você. Me deu muita força, aí eu falei, é isso que eu vou fazer. Aí veio na mente aquele sonho. Aí, naquela época, eu já, lá do sítio, eu já ouvia a Rádio Clube de Rolândia. Naquela época era a Rádio Clube de Rolândia, né? Em 1964, 65. Então, aí eu peguei, vou mesmo procurar o rádio, vamos ver se eu consigo alguma chance. Foi aonde que, após o quartel, eu vim para o centro da cidade um dia, que a Rádio Clube, ela era ali ao lado do Forte do Terume, no TKF. Não sei se você lembra do Forte do Terume, ali tinha aquele corredor, né? E a Rádio Clube, ela tinha auditório naquela época. Tinha auditório, vinha duplas de tudo quanto era lugar, né? Duplas famosas que vinham fazer show em circo. Mas, deixando um pouco de lado os pedacinhos, depois eu continuo. Quero ver a minha entrada, como você quer saber. Né? Aí, então, eu vim na Rádio Clube, conversei com uma pessoa que era responsável pela limpeza, que cuidava do rádio, né? Tudo ali. Então, eu falei com ela. Falei, não tem algum trabalho de aprendiz aí para mim começar no rádio?
Aí ela me falou, olha, acho que você vai levar sorte. Ontem saiu um rapazinho aí e vai precisar de um operador de som. Naquela época, a rádio AM, não existia FM, então tinha que ter um operador de som. Você era o locutor e eu o operador de som. Aqui tinha a mesa de som, ali tinha o estúdio. Era tudo separado. Venha amanhã cedo e traga os seus documentos. A moça me falou. Aí eu vim. E naquela época, o dono da rádio, não sei se você chegou a conhecer, era o seu Amadeu Puccini. Ouvi falar. Ouviu falar? Isso. Uma pessoa maravilhosa. Aí eu vim no outro dia, falei com ele, aí ele olhou meus documentos, falou, olha, eu quero uma pessoa igual a você, que seja responsável. Falou, amanhã cedo você já pode começar. Eu vou pôr uma pessoa para ensinar você a trabalhar como operador de som. Vamos começar como operador de som. Você tem um dom de ser locutor? Falei para ele, eu acho que sim. Sempre sonhei ser um radialista. No outro dia cedo eu vim. Isso foi em janeiro de 67. Não é brincadeira, hein? Faz muitos anos. Aí eu cheguei, ele me apresentou com um rapaz, também jovem, e pediu para ele que me ensinasse. Aí o rapaz falou, seu Amadeu, estamos aqui para ajudar as pessoas. Muito bacana o rapaz. Aí eu comecei a aprender. Eu vinha lá da chácara, apesar que era perto daqui. E vinha todo dia cedo, de madrugada, para aprender a trabalhar como operador de som. Aí eu fui aprendendo, no mês eu já passei a limpo. Já era um operador de som, né? Aí o senhor Amadeu falou, parabéns, já estou sabendo que você vai muito bem. Vou te dar um horário para você agora. Quando passava limpo, já você pegava um horário, naquela época. Aí ele me deu horário de manhã, das 6 ao meio-dia. Aí eu trabalhava 6 horas por dia de operador de som. E cada vez eu ia melhorando. Fui crescendo ali. Aí após um ano, que tinha que trabalhar um ano primeiro, de operador de som, para depois você tivesse o dom e capacidade, qualidade, você seria um locutor. Aí então eu consegui. Eu tive uma amizade muito grande com um rapaz que tinha a minha idade, ele chamava Ruberval. Aí ele me ensinou a locução, me deu oportunidade, foi o primeiro que me deu oportunidade. Aí ele pegou umas férias, aí ele falou, agora você vai fazer o meu horário. Naquela época era Jovem Guarda, né? Jovem Guarda era a maior audiência. Aí eu fiz durante um mês a Jovem Guarda para ele, e quando ele chegou, ele me disse assim, naquela época eu não tinha o apelido de Miranda ainda, era José, J-Man, aí apelidaram eu na Jovem Guarda de J-Man. Falou, J-Man, já me ligaram aí dizendo que você fez muito bem o programa, agora eu vou falar com o seu Amadeu Puccini para dar um horário para você. Você vai ter um horário exclusivo só para você. E aí aconteceu. Aí eu peguei um horário à tarde só para mim, da Jovem Guarda, Embalo Jovem, era o nome do programa. Fiz muito bem feito e fui fazendo. Aí o horário de locução fazia à tarde, e de manhã eu fazia ainda um biquinho como operador de som, porque aí eu ganhava uns troquinhos a mais, Fazia os dois. E foi melhorando cada vez mais. Aí chegou em 1970, eu casei. Casei com 22 anos. Casei bem novinho. Ali então desapareceram os locutores sertanejos. Desapareceram. Todo mundo, cada um foi trabalhar numa emissora. E naquela época ainda era Rádio Clube de Volante. Aí eu falei comigo mesmo, eu acho que eu vou pegar esse sertanejo. Eu gostava também, O que era música boa eu gostava. Aí eu falei para o seu Amadeu Puccini, seu Amadeu, o senhor não quer dar uma oportunidade para mim? Eu vou mudar meu estilo de voz.
mudar o jeito da apresentação, eu gostaria de fazer todo o sertanejo. Falou, não, vamos fazer um teste aí no sertanejo. Aí foi aonde que eu comecei a fazer o sertanejo. E aí foi que engajou. Ah, sim. Aí me arrumaram o apelido, né? Tinha o Berenildo Moraes, uma pessoa maravilhosa, me ajudou muito. Ele que colocou o apelido. Não, daqui para frente, naquela época todos os locutores sertanejos tinham um Nhô. Falou, você, a partir de amanhã, vai ser o Nhô Miranda. Falei, Nhô Miranda, ué, você vai ser o Nhô Miranda. Pronto. Você já mudou o seu estilo, já vi que você tem um futuro muito grande no sertanejo, melhor do que na Jovem Guarda. A Jovem Guarda já estava acabando também, né? Já estava se extinguindo. Já estava, é. Aí eu assumi o sertanejo, aí o senhor Amadeu falou para mim, olha, já vou te chamar de Nhô Miranda. Nhô Miranda, eu vou te ajudar. Olha, foi um pai para mim. Falou, eu vou te pagar um pouco mais, aumentar o seu salário, né, porque você vai fazer todo o sertanejo, e te dou ainda 20% da comissão das publicidades. Você já casou mesmo? Ele brincava comigo. Falou, você já casou, agora você tem que tratar a sua esposa. Falou, olha, senhor Amadeu, eu agradeço, faço tudo isso que o senhor pediu. Porque eu tinha vontade de trabalhar, gostava, porque a gente tem que amar aquilo que a gente faz. Ah, comecei, embalei. E a audiência? Naquela época era tudo sítio, fazenda, né? Chácara, era tudo café. Naquela época a Rolândia era a rainha do café. Não tinha para ninguém, né? Rainha do café. Nossa, aí eu bati o recorde de audiência. Eu renovei o sertanejo. Eu renovei. Você lembra quando o Léo Canhoto e o Robertinho começou a renovar com guitarra o sertanejo? Eles renovaram o sertanejo, o Léo Canhoto e o Robertinho, que renovou, atualizou mais o sertanejo, com guitarra. Aí eu me renovei na apresentação, saí muito bem, e aí, como eu disse, foi sequência de tudo. Cada dia que passava, cada mês, cada ano que passava, eu ia melhorando, a audiência aumentando, né? E assim eu fiz o meu nome. Tornei conhecidíssimo. Povo do sítio, de domingo eu tinha auditório à noite, eu trazia os violeiros para cantar, lotava ali o auditório, domingo à noite. Todo mundo naquela época tinha jipe, rural, né? Aqueles carros antigos, aqueles fusquinha, os primeiros que saíram, né? Isso no ano 70, no início dos anos 70. Só sei que trabalhei, né? Fiz um nome maravilhoso, não só em Rolândia, né? Em toda a região. Né? Toda a região. Então foi maravilhoso. Dá um pause. Bem, voltamos. Agora nós vamos estar perguntando para o Miranda qual foi o primeiro nome de programa, né? A gente hoje tem tantos nomes de programa, né? Alvorada Sertaneja e tal, e a gente gostaria de saber dele qual foi o primeiro nome de programa sertanejo aí que ele começou a trabalhar, né? Já que ele saiu da Jovem Guarda e entrou para o sertanejo clássico, sertanejo raiz, né? Que hoje muitas pessoas nem conhecem, né? Se hoje você não conhece, né? Então, qual foi assim o primeiro nome de programa assim que foi lançado assim? Então, como eu falei para você no início, né, que o senhor Amadeu Puccini me deu a oportunidade, eu estava até meio por fora de nome de programas sertanejos. Eu ouvi o rádio naquela época, vários nomes assim meio diferentes. Eu falei, eu vou simplificar o nome do programa. Começar com um negócio assim, puxando lá a roça, né, o levantar, o brilhar do sol, né? A chuva, vamos começar, né, com as raízes origem. Programa pequeno, com palavras simples. Aí eu peguei, falei com o senhor Amadeu, né, ele falou, não, põe o nome que você quiser. O nome que você acha que cabe dentro da sua programação, você coloca. Aí você vai moldando e pode mudar alguma coisa. Falei, tá bom.
Aí eu pensei bem e falei, eu vou começar com... Porque eu fazia cedo e fazia à tarde. Então vou fazer o seguinte, vou começar com Manhã Sertaneja. Né? Simples. Vou começar com Manhã Sertaneja. E à tarde eu vou pôr, dando sequência, Tarde Sertaneja. Então entrou numa sequência, numa manhã sequência, e tarde. né? Eu não ouvi esses nomes desses programas. Né? Eu falei, mas como eu só vou falar mais para o povo do sítio, né? Da roça, então ele vai ligar e vai levantar, ligando o rádio, Manhã Sertaneja. Já, né? Tomando seu café com a Manhã Sertaneja. E à tarde, quando ele ia embora da roça, chegava em casa, ia tomar seu banho, Tarde Sertaneja, né? Então eu coloquei esses dois nomes quando eu iniciei. Manhã Sertaneja e Tarde Sertaneja. Aí foi se atualizando mais, aí eu falei, agora eu tenho que mudar os nomes, que isso aí já está um pouco manjado. Mas ficou um tempo assim? Ficou bastante, ficou mais ou menos aí uns 10 anos, até que a raiz estava ali funcionando atualmente, e eu não tirei o nome, né? Mas depois foi modernizando mais o sertanejo, as raízes foram ficando para trás, a geada queimou tudo o café. Então vai mudando muitas coisas. Aí eu modernizei o nome. Aí eu coloquei de manhã, Bom Dia Brasil. Falei, agora vai, porque aí eu estava com auge muito bom na audiência. Falei, eu vou pôr agora um nome grande, total, porque depois a rádio, nessa época, ela já ia longe. Aí já estava com 1000 watts, tudo novo, aparelhagem nova. Eu tinha audiência até em Presidente Prudente. E era Rádio Cultura ou ainda era? Aí já era, esquecemos de falar isso aí, né? Essa transformação. Aí já era de 71 para cá, aí já foi Rádio Cultura de Rolândia. Porque aí o seu Amadeu, a gente tem que voltar atrás na nossa entrevista. Porque aí o seu Amadeu vendeu a rádio para uma equipe de políticos de Rolândia que tinha interesse politicamente no rádio. A rádio para a política era nota 10, né? Era o foco. Era o foco, era aí. Aí se juntaram em 15 comerciantes e compraram a rádio do seu Amadeu por cima. Mas eles compraram para ter para exclusividade mais para a política mesmo. E muitos deles saíram vitoriosos com essa compra. Ganharam política em cima do rádio. Bom, ali então, o seu Amadeu, coitado, se aposentou do rádio. Aí esses novos donos chegaram em mim e falaram assim para mim, Miranda, eu sei que você faz exclusivamente todo o sertanejo, nós queremos que você continue. Que você continua, pode modernizar, pode fazer o que você quiser do sertanejo. Né? Para nós é bom você dentro do rádio. Nós precisamos de pessoa igual a você, porque você que tem contato com o povão do sítio. Porque naquela época tinha mais voto no sítio do que na cidade. Ia buscar de ônibus. Lembra da aviação carreira? Ia lá no sitião, lá às vezes estava chovendo para buscar pessoal para voltar. Ia buscar e levar. Funcionava assim, galera. Aí que eu coloquei então, Bom Dia Brasil, aí à tarde veio o Encontro Geral Sertanejo. Aí ficou só esses dois nomes, aí eu não mudei muito mais, né? Porque foi forte. Aí chegou no pique nota 10, então não precisei mudar mais nada. Até eu aposentar foi esse nome. Foi pouca coisa. Sertanejo. Mas o rádio naquela época, antes de todos esses acontecimentos da geada, o povão tinha mais gente no sítio do que na cidade. A votação maior era lá no sítio. Naquela época, Pitangueira não era município ainda, né? Pertencia a Rolândia, São Martinho, Bartira, tinha boa votação, porque morava, todos os lugares. Tinha muita gente, né, que trabalhava, mão de obra. Aí acabou a mão de obra. O povo que se perdeu no meio do café, tudo queimado, desapareceram. A maioria foi embora. Aqueles porcenteiros daquela época, aquela geada preta lá, acabou com o povo. Foram embora.
Aí, E o povo não tinha outra opção, era o rádio, né? O rádio, ele era, eu lembro, a gente morava no sítio, e o rádio, ele era, nem a televisão não tinha na época. não, era preto e branco e bem devagar, ruim, né? Chuviscava. E o rádio, então, ele era a forma de você ouvir, né, as músicas, de você estar ali, né? Eu lembro que a gente escutava muito ali o Zé Bétio, né, da Rádio São Paulo. Muito bom. E aí a gente, de tarde, assim, eu lembro que eu morava no sítio, eu tinha o quê? 10 anos, 11 anos, Era 4 horas da tarde, a gente já ligava lá na Rádio Cultura de Rolândia para ouvir o programa. E ali vinha, né, muitas modas, né? Verdade. Muitas músicas raiz, né? Que chamava atenção, né? Mococa Muraci, Quartos de Fundo. Tudo isso. Valdemir Misael, Carro e a Faculdade. Também. Então, a gente... Eu até costumo dizer assim, não sei se o ouvinte ou que vai estar nos vendo vai concordar, mas havia assim mais assim, harmonia entre as pessoas, né, Sim. Hoje eu costumo dizer, a pessoa vem na tua casa, a primeira coisa que ela pergunta, qual que é a senha do Wi-Fi? Na verdade, tem tudo isso. Tem tudo isso. Mudou, Naquela né? época era diferente. A tecnologia hoje... Né? Hoje o rádio, ele extinguiu, né? Hoje é difícil você ver... ainda na zona rural, ainda em alguns lugares você consegue ver, mas na cidade é difícil você ver aquele rádio. Não, acabou, não tem mais, não tem né? mais. Então, hoje... Porque aqueles rádios mais eram usados, o AM, né? AM, não tinha FM o rádio, era só AM, porque não existia FM. Então esses rádios hoje está tudo abandonado, né? Rádio AM hoje, que nem Londrina, até falei para o meu neto ontem, que nós passamos por lá, eu falei para ele, olha, não tem mais rádio AM. Aí ele me falou, vô, só tem essa aqui, ó. Como é que é o nome da rádio? Está na saída de Biporã. Como é que é o nome da rádio? Aí ele falou o nome da rádio, agora eu esqueci. Eu falei, acho que tem só essa em Londrina, AM. Ela toca bastante música raiz o dia inteiro. Como é que chama aquela rádio? Brasil Sul? Brasil Sul? Acho que é, né? Acho que é Brasil Sul. Deve ser. Eu falei, acho que tem só essa mesmo. É como você está falando, esses rádios aí hoje não existe mais, né? E a zona rural acabou, né? Por causa que o povo veio todo mundo para a cidade. A maioria foram para Minas Gerais. Exatamente. Muitos saíram daqui, até hoje estão lá em Minas Gerais. Porque aí Minas Gerais que era o forte do café. Né? Depois do Paraná era Minas Gerais. Aí acabou aqui o café. Tem muita gente de Rolante que mora lá em Minas Gerais. Café forte lá. Exatamente. E o Miranda poderia ser um professor de locução, né? 40 anos de rádio. Hoje a maioria é só celular, né? Celular. O cara aprende no celular. Tudo que você pensa que não tem, existe no celular. Existe no Google. Você vê que tem tudo no celular. Até você vai trocar uma peça de um carro aí, você não é mecânico, você consegue trocar. Exato. Você procura, tá aí, ó. É bom, nossa, eu agradeço essa tecnologia que está aí. Né? Eu estou bem lá para trás, né? Porque eu já estou perto de 80 anos, então eu não acompanhei essa tecnologia. Eu só o necessário. Mas tem um neto que faz tudo, né? Graças a Deus. Mas eu deixei de se atualizar nessa tecnologia. É muita coisa. É muita coisa. Para a gente que está com 78 anos, é muita coisa. Eu não guardo mais. Eu estou esquecendo. Hoje a rádio ela mudou porque hoje o próprio locutor ele opera a mesa de som, né? Naquela época, para ser locutor, nossa, era difícil. Tinha que fazer muitos testes, né? A época valorizava muito a voz. Hoje não. Hoje a voz não interessa mais. Naquela época, voz, porque naquela época tinha muito jornalismo, né? Muitas notícias, né? Em hora tinha notícia, não só do Brasil como do exterior. Então tinha que ter uns caras bons para fazer noticiário, apresentação de programas indiferentes que a gente tinha no rádio. Então por isso tinha que ter qualidade em tudo naquela época. Hoje é fácil. Hoje você tem o seu rádio aí.
Hoje nós temos aí a tecnologia. Tá bom.